Olá! Se você entrou nesse vídeo é porque você deve estar desesperado, né? Com o título que está aqui em cima, né? Eu sei como é que é. Você deve estar pensando na sua respiração, achando que não consegue respirar se não pensar, não é? Como que eu sei isso? Porque eu já passei por isso, gente. Deixa eu contar um pouco da minha história. Há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, uns 2 anos atrás, quando começou, bem no começo da pandemia, né, eu fiquei com muito medo, né, todo mundo acredito que ficou com medo dessa questão do coronavírus, desses problemas, né? E eu trabalho sempre pegando ônibus na rua e eu sempre tive sinusite, né? Só que a minha sinusite nunca se apresentou de uma forma forte, assim, né? Que eu pudesse ficar até com medo. E eu lembro que eu mudei de casa com a minha esposa, fui morar num lugar onde era um pouco úmido aquele lugar, por ser mais baixo, né? E a minha sinusite, ela começou a... Eu não sabia que isso poderia se tornar algo tão forte. Ela começou a virar uma sinusite fora do comum, algo muito forte. E bem no tempo do coronavírus, né? Bem no tempo do Covid. Aí você já imaginou, né? Eu lembro que eu estava um dia dentro do ônibus, resumindo a história, e eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Mas aquela crise forte mesmo, né? E daí pra frente eu comecei a notar algo diferente em mim, porque eu comecei a prestar atenção na minha respiração, algo que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Nunca tinha parado para prestar atenção que eu respiro, sei que respiro, mas nunca tinha nem tomado conta, consciência que eu respiro, né? E isso se tornou um problema muito grande na minha vida, imagina, porque eu queria voltar a respirar normalmente e automático. Só que eu já acordava pensando na minha respiração. Eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de dormir e não respirar, né? Eu não conseguia, isso se tornou um tormento dentro da minha mente tão grande. Isso é um problema que aqui no Brasil os psicólogos ainda não sabem muito distinguir. Mas eu estava pesquisando e nos Estados Unidos já existe um tópico sobre isso, chamado Sensório Motor OSD. Eu não sei falar inglês, mas eu acredito que é assim a pronúncia, mais ou menos. E cara, isso é um tormento muito grande. E eu comecei a mergulhar na internet e quanto mais eu procurava coisas sobre isso, mais eu me afundava. Porque eu comecei a ver pessoas que tinham outros problemas parecidos com os meus, né? Como a piscada de olhos. Tem gente que tem um problema com a piscada de olhos, outros tinham um problema com engolir saliva. E eu comecei a adquirir. Você entende que quando você começa a pesquisar e você lê e entende outros problemas, você consegue, nessa fase que está passando da ansiedade, você pega esse problema para você. E foi isso que eu fiz. Eu peguei esse problema para mim. E eu comecei a pensar também na minha piscada de olhos, comecei a pensar em tantas coisas do meu corpo, porque o nosso cérebro, pelo que eu entendi, pesquisando vídeos, ele é dividido em 3 partes. Tem uma parte do nosso cérebro que é para essa coordenação motora, que acredito que é a parte mais baixa do nosso cérebro, lá embaixo, né? Primeira parte do cérebro. E ela controla isso, entendeu? Ela controla isso, controla a sua piscada de olhos, controla a sua respiração, os seus pulmões, controla os seus rins filtrando sangue, ele controla todo o seu organismo. Aí já tem a segunda parte, que é a parte da nossa, como é que eu posso te dizer, onde grava as coisas na nossa mente, né? O subconsciente, que é uma parte muito forte. Inclusive o que está te trollando aí é o seu subconsciente, tá? É lembranças. E tem a parte do raciocínio, que eu entendi que fica aqui na frente. É onde a gente raciocina, é onde a gente aprende as coisas, é, onde é o que está conversando com você aqui agora. É a minha parte racional. Só que a parte do subconsciente, às vezes ela quer tomar, como que eu posso dizer? Às vezes ela quer tomar conta, quer tomar parte do que não é para ela fazer, que gera esse problema. Você começa a pensar no que não existe. Gente, isso é um sofrimento muito grande. Eu sei, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu vivia com ansiedade, o coração acelerado o tempo todo. Esse foi um dos piores problemas que eu já passei na minha vida. E eu quero dizer um pouco para você, eu sei que muitos vão me criticar, mas eu quero dizer como que eu venci esse problema. Eu lembro que eu estava muito mal, não podia contar isso para ninguém, porque eu tinha medo de contar para minha mãe um problema desse e passar para minha mãe. Já pensou? Minha mãe começar a pensar na respiração dela também. Inclusive, gente, a gente sempre controlou nossa respiração. Quem é que nunca fez uma corrida? E para fazer uma corrida você precisa controlar a sua respiração. Para fazer academia você precisa controlar a sua respiração. Já pensou você tentar mergulhar num rio, numa piscina? Como seria se você
não conseguisse controlar a sua respiração. Porque para nadar na piscina, mergulhar, a gente precisa aprender a respiração. Para correr, você precisa respirar de uma forma que mande mais energia para o seu corpo. Até mesmo um aniversário. Vai dizer que você nunca fez uma festinha de aniversário. E para fazer uma festa de aniversário, você precisa encher a bexiga. E para encher a bexiga, o que você precisa fazer? Respirar. Controlar a sua respiração. Você entra num lugar que está com cheiro forte, você prende a respiração. Então, eu lembro que eu comecei a ir para a igreja, né? Já era evangélico. Não contei isso para ninguém. E um certo dia uma irmã, no final do culto, falou assim para mim: irmão, vem cá que eu quero falar com você. Eu vejo o diabo lançou uma seta dentro da sua mente. E isso tem te incomodado muito. E eu vejo o diabo aprisionando a sua mente. Você fica 24 horas pensando naquele mesmo pensamento. E você não consegue de nenhum jeito se livrar dele. E eu falei, meu Deus do céu, é espiritual então isso que eu estou passando. Então quer dizer que o problema que eu estava passando é um problema espiritual. Aí eu ainda fiquei meio assim, pensando, né? Porque eu acredito em revelação, mas eu cheguei na igreja da minha mãe uns tempos depois. E o pastor falou assim, tem uma pessoa aqui, entre vocês, né? Que lá ele chama para você levantar a mão. Que você tem passado um problema dentro da sua mente. Tem algo dentro da sua mente que você não consegue esquecer de jeito nenhum. E isso tem te incomodado muito. Você pensa 24 horas nisso. Você pensa 24 horas. Eu falei, sou eu. Na hora que eu levantei a mão, eu falei, é você mesmo. E Deus ainda manda te dizer que Ele é Deus para fazer você esquecer desse problema. Porque até Deus viu que aquilo estava me incomodando muito. Eu pensava que ia morrer. Eu falei, é melhor morrer do que viver desse jeito. Né? E através disso que as pessoas me falaram, que Deus usou pessoas para me falar, isso foi um apoio muito grande, emocional dentro de mim, para poder me livrar desse problema. Hoje eu quase não penso nisso. Eu penso, que nem eu estou falando que agora eu pensei na minha respiração porque eu estou falando, mas eu vivo meu dia normalmente, não penso em respiração, em piscada de olhos, não, isso não me incomoda mais como me incomodava. Eu penso na minha respiração. Eu acho até uma coisa boa, porque eu descobri um jeito de respiração para dormir tão gostoso. Respiração para relaxar, respiração na hora do estresse, entendeu? Eu comecei a sentir algo melhor dentro de mim. E como que eu me livrei? Possa ser que você vai me criticar, vai ter gente aqui que vai falar, nossa, que bobagem, mas foi através da palavra de Deus. Quem me curou desse problema foi o meu Deus. Isso eu digo para engrandecer o nome dele e para te ajudar. Você que quiser pegar o meu conselho, eu passei pelo que você está passando. Se você clicou nesse vídeo aqui é porque você está desesperado. Porque se você não tivesse, você não estaria correndo atrás de um título tão estranho como esse, respiração automática. Entendeu? E eu comecei a orar na madrugada, comecei a buscar a Deus, comecei a confiar mais em Deus. Entendeu? Deus me fez entender, né, que disso eu não vou morrer. É mais fácil um raio cair 3 vezes no mesmo lugar do que você morrer porque não respirou. Do que você fica... Tem gente que, eu vou ficar cego. Eu vi gente nos comentários com medo de ficar cego porque não pisca os olhos. Isso é impossível de acontecer. É impossível isso acontecer. O seu próprio organismo, o seu próprio cérebro, ele não vai deixar que isso aconteça com você. O seu organismo não vai deixar que você pare de respirar. Qualquer momentozinho que você se desligar disso, você continua respirando. Quando você era bebê, você nunca pensou nisso. Você sempre respirou automático. Você sempre piscou os olhos automático e todas as outras funções do seu corpo. É como você pensar, se eu não pensar no batimento cardíaco, meu coração não vai bater mais. Isso é uma bobagem. Gente, isso foi uma seta que o diabo colocou na minha mente, que forças espirituais. É como o apóstolo Paulo falou, isso é uma militação dentro da nossa mente. É por isso que no livro de Efésios 6:10, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que colocar o capacete da salvação. Porque isso não são pensamentos comuns da sua mente. A sua mente não foi feita para te atacar e te destruir desse jeito. A sua mente foi feita para você poder raciocinar, você pensar, ela te controlar de um jeito. E outro detalhe, não é sua mente que te controla, é você quem controla a sua mente. Eu aprendi tudo isso. E gente, quer um conselho? Traga isso, algo bom para você. Eu estou pensando na minha respiração melhor que você está pensando, porque você começa a respirar de uma forma correta. Respire de formas corretas. Mande oxigênio para o seu corpo, você vai ver como é gostoso
você se concentrar na sua respiração. Hoje eu faço questão, muitas das vezes, principalmente na hora de dormir. Eu tô com insônia, às vezes estou sem sono para dormir, eu começo a respirar de uma forma. Tem vários tópicos na internet, coloca lá, respiração consciente para dormir, respiração consciente para poder relaxar, e você vai ver como que muda a sua, sabe, a sua convicção sobre isso. Isso não é uma coisa ruim. E olha, quem me curou disso foi Deus. Esse problema eu enfrentei, mas Deus me ajudou a enfrentar. Se você quer, eu vou te passar um conselho. Ora, começa a clamar a Deus. Sempre, começa a incomodar o céu. Senhor, com esse problema, conta para Deus esse problema que você está passando. Conta o tempo todo para Deus. Toda hora que você lembrar, conta para Deus. Deus, eu estou passando por isso. Senhor, tá assim. Senhor, eu não consigo esquecer minha respiração, não consigo esquecer minha piscada de olhos. Senhor, isso tem me incomodado. E começa a contar para Deus como eu contei para Deus. Como eu falei para Deus. E Deus me ajudou a enfrentar. E hoje eu estou curado. Não é a morte, tá? Isso não é o fim. Isso não é a morte. Tem gente que eu vi gente nos comentários dizendo, eu prefiro morrer. Não prefere não. Tá bom? Deixa eu te falar. Isso tem cura. Eu sou a prova. E vi uma moça também que ela fez um vídeo, né? Eu esqueci o nome dela, mas eu vi uma moça dizendo. E também ela foi curada por Deus. Entendeu? Jesus é o caminho. Ele pode te levar. E isso que você está enfrentando, deixa eu te falar, é espiritual. Isso não é material, isso não é carnal, isso não é físico. É espiritual. Põe na sua mente. Lê o livro de Efésios 6:10, lê o Salmo 91 e você vai entender que isso que você está passando tem cura e é espiritual, tá bom? De uma pessoa, quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que foi curada desse problema e que sofreu muito. Quase 2 anos sofrendo com esse problema, entendeu? E eu consegui me curar. Hoje, graças a Deus, eu já acordava tenso, com medo. Hoje eu acordo, faço minhas coisas, eu nem lembro. Às vezes eu vou lembrar que não, eu lembrei agora. E pensando nisso, falei, vou gravar um vídeo para ajudar quem está passando por esse problema. Tá bom? Eu vou gravar mais vídeos, se você quiser. Curte aqui o vídeo, se quiser compartilhar com alguém que está passando, compartilha. Se você quiser se inscrever no meu canal, não tenho inscrito nenhum no meu canal, né, porque eu não sou youtuber, tá? Eu só estou querendo ajudar pessoas que estão passando por esse problema. Tá bom? Que é um problema bem difícil. Respiração automática, desativou a respiração. Tem até criança, eu já vi criança brincar com isso. Sua respiração automática está desligada. E a outra fica com medo, entendeu? Porque isso é uma coisa que nossa mente pode pensar, não tem como fugir. Pensamento é pensamento. Uma hora ou outra alguém pode pensar nisso. Só que isso não pode ficar um pensamento preso na sua mente. É como a irmã me falou, que ela via que o meu pensamento estava preso em algo. Tinha algo prendendo a minha mente. E era espiritual, era um aprisionamento espiritual que eu estava passando. E Deus, através da oração, conseguiu, assistindo pregações também sobre ansiedade, que isso é ansiedade, tá? Isso se chama pelos psicólogos aqui do Brasil ansiedade generalizada, é quando você se foca em algo na sua vida e aquele algo começa a destruir os seus caminhos, começa a te destruir, entendeu? Fica aí a dica. Se você está passando por esse problema, Deus é a cura, não é o final. Você não vai morrer por isso, tá bom? Tchau!